Fala pessoal, quanto tempo, hein? O vídeo de hoje ele vai ser um pouco mais reflexivo, tá? Não que a maior parte dos vídeos não sejam, né? Mas esse aqui eu vou dar a minha visão de como eu recomeçaria do zero caso, sei lá, desse algum problema ou acontecesse alguma situação ruim, no mundo ou na minha vida. Então, vou estar passando algumas dicas, né, do que eu acho que seria o melhor a ser feito, né, e espero que também vocês, né, ao decorrer do vídeo, tente comentar, ou pelo menos dizer quais são os pontos de vista de vocês também, né. É bom que assim a gente troca conhecimento. Então vamos aqui, pessoal, começar pela reconstrução de mentalidade. Vamos lá. Quando algum problema acontece na nossa vida, alguma crise ou algo do tipo, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é buscar um recomeço externo. Tentar fazer qualquer coisa, né, dinheiro, status e trabalho. Só que o verdadeiro recomeço, ele é interno, né. A forma como você interpreta a situação e a forma como você vai lidar com aquilo para de uma certa forma arranjar algo melhor, ou buscar algo melhor. A forma como você interpreta a situação e vai agir perante a ela, certo? Então você tem que pensar, primeiramente, né, reconstruir essa mentalidade para entender o que está acontecendo. E um ponto, né, a crise não é um fim, na verdade é uma lapidação. Você está sendo forjado, né, você está sendo construído, porque um verdadeiro guerreiro, ele é construído nas batalhas, né. E assim como o ouro só vai brilhar depois do fogo. Ou seja, depois de passar por um momento muito complicado, um momento doloroso, né, assim como o ouro, você só vai conseguir seu brilho, né, depois de passar por tais provações. E assim como o diamante também, né, que ele é encontrado em meio à lama, né, enquanto o diamante está lá na lama, ninguém dá valor. Só depois de extraído e lapidado que ele tem seu valor. Então, é assim como um ser humano, né, um ser humano quando está no chão, ninguém dá valor, mas depois que ele sai dali, né, sai daquele chão, que é a extração, e se lapida, cresce e evolui, aí as pessoas dão muito valor para ele. Então é assim como o diamante, né, uma metáfora pra gente. Então, o primeiro ponto que eu digo para tentar recomeçar é pensar, né? Você refletir sobre o que está acontecendo e botar as coisas na mesa, né? Para pensar sobre o que realmente está acontecendo e como você vai agir perante aquilo. Em seguida, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre conhecimento independente, né? Então, depois de você reconstruir sua mentalidade, entender a situação, pensar em como agir, né? A gente deve buscar tais conhecimentos para agir, certo? Então, aqui, o conhecimento ele é libertador, pessoal, porque quando você aprende, você tem diversos caminhos, né, que antes você não tinha mentalidade sobre, que te dão liberdade, né, você pode escolher por conta própria, então é liberdade. Então, em um mundo onde tudo está sempre mudando, principalmente hoje em dia, com o avanço da tecnologia e tudo mais, quem aprende mais rápido sobrevive. É questão da adaptação, né? Quem se adapta mais rápido consegue ter melhores oportunidades. Então, o conhecimento é um dos únicos ativos que não pode ser tirado de você em uma crise ou um certo recomeço. Então, quando acontece uma situação, né, um problema ou algo do tipo que vai te afetar, o conhecimento, depois que você adquire ele, ninguém consegue te tirar, né? Ele está sempre na sua cabeça, ninguém consegue roubar de você. Então, foque em conhecimento. Então, a capacidade de conseguir resolver problemas com a tecnologia, principalmente hoje em dia, é muito desproporcional, porque você pode estar tentando resolver um problema e com isso você utiliza a inteligência artificial para te dar mais performance, né? Isso, de certa forma, vai se tornar cada vez mais comum, até em profissões normais, a utilização de IA. Então, qual uma dica que eu dou para vocês é buscar sempre aprender sobre inteligência artificial. Realmente, botar inteligência artificial em quase tudo, porque, tipo assim, a inteligência artificial ela é uma mão na roda e te ajuda a resolver problemas que você já conhece e que você não precisa perder tempo com aquilo, entendeu? Então ela te traz essa agilidade e essa velocidade. Então busque a inteligência artificial para resolver esses problemas que você já conhece. No meu caso, eu uso bastante para aprender coisas novas, porque eu não só peço ela para resolver o problema, eu peço ela para resolver e me explicar, então eu vou obtendo conhecimento por meio dela e também conseguindo resolver o problema. Então eu uso ela para matar esses 2 coelhos, o que se torna bem mais rápido, visto que ela é quase como se fosse um meio de buscar diversas fontes diferentes, ali de uma forma mais rápida. E não depender de um sistema para tentar aprender. Dos nossos sistemas atuais, assim, sempre busca informações e dados, conhecimentos de diversas fontes distintas, né? Ou seja, soluções descentralizadas. Nunca dependa de uma única fonte, né? Busque diversas informações de fontes distintas. É o que eu já comentei no vídeo, no meu primeiro vídeo, né? Você está preso. É esse vídeo aqui, pessoal. Fiz esse vídeo, né? Há um tempo, há um mês atrás, na verdade, e eu abordo melhor sobre isso, tá? Se você quiser ver, eu vou deixar ele aqui na descrição. Como continuação, pessoal, a gente pode falar sobre saúde física, porque depois de obter um conhecimento, se a gente não tiver um corpo bem estruturado, né, um cérebro bem estruturado, nós não vamos conseguir agir da melhor forma com esses conhecimentos, né? Então, um corpo é o seu único veículo.
e o cérebro é o seu centro de comando, né, fazendo uma comparação com um carro, por exemplo. Se um dos 2 falhar, toda a jornada, todo o processo que você fez vai ficar comprometido, né. De alguma certa forma isso vai te abalar. Então, cuidar da sua saúde física também é muito importante, assim como obter conhecimento, porque os 2 vão andar juntos. Se você está praticando exercício e você está buscando melhorar a sua saúde, consequentemente seu cérebro vai ficando melhor. Se o cérebro vai ficando melhor, os conhecimentos vão ficando mais claros, né, você vai conseguir armazenar melhor as informações. Então, praticar exercícios, comer bem e dormir melhor não é questão de estética, né, é mais questão de eficiência energética mesmo, e uma clareza mental, porque isso vai te ajudar a nutrir, estruturar e trabalhar melhor com o seu cérebro, né. Então, principalmente dormir, né, hoje em dia a gente tem muito esse problema. A saúde é uma forma de liberdade, assim como o conhecimento, porque se você tem um vício, se você tem uma doença, de certa forma você está preso, né, já pensou? Você está limitado. Então busque sempre cuidar da sua saúde, assim como obter novos conhecimentos, porque os 2 vão andar juntos. Aqui tem até uma frase impactante, né, investir 1 hora por dia no corpo é economizar 10 anos no hospital futuramente. Exatamente, se você cuida da sua saúde quando jovem, quando, você estiver mais velho, né, à medida que o tempo passa, seu corpo, de certa forma, por você ter cuidado antes, ele não vai ser desgastado tanto, né, por conta que você realmente trabalhou, buscou melhorar ali as estruturas do seu corpo, do seu físico, então ele vai se desgastando menos. Logo, se você investe no hoje enquanto é jovem, à medida que o tempo passa, você não vai se desgastando tanto, entendeu? Então, o conhecimento ele anda junto com a saúde física, né? Até porque para obter conhecimento, armazenar e pensar melhor sobre as coisas e como agir depende de um cérebro estruturado. E o cérebro estruturado ele depende de sua saúde física. Certo? Depois de a gente refletir sobre conhecimento e saúde física, né, que são 2 pontos importantes para o nosso recomeço, e elas são informações, são coisas de longo prazo, porque a gente vai fazer focando no longo prazo, sendo que tais coisas não são conquistadas no curto prazo, então a gente precisa de tempo para isso. Devemos ter um certo seguro, um certo cuidado, né, para pelo menos ter o básico até chegar lá, entendeu? Com certa proteção. Então aqui, o dinheiro em si, ele não compra felicidade, só que a falta dele pode comprar o estresse, o medo e limitação. Então assim, você fazer um bom planejamento financeiro, né, visando o longo prazo, porque assim, você vai juntar conhecimento, você vai juntar saúde física, né, cuidando, e você vai juntar um planejamento financeiro, ou seja, você vai cuidar do seu dinheiro para que no decorrer desse caminho você meio que não precise fazer outra coisa, né, ao invés de cuidar desses pontos aqui. Faz sentido? Então é um cuidado, né? É mais uma proteção em relação a isso até você percorrer o caminho. Aqui, ó, isso aqui se encaixa muito bem. Com pouco dinheiro, mas com estratégia você sobrevive até chegar àquele ponto, né? Só que com muito dinheiro, mas sem um controle, você se afunda. É, a maior parte da gente observar nos brasileiros ricos e tudo mais, ou alguém que, por exemplo, ganha na loteria, eles acabam se dando muito mal porque não sabe gerenciar o seu próprio dinheiro. Então, tenha um planejamento financeiro, né? Ou seja, se você está passando por um recomeço, né, busque cuidar do seu conhecimento, né, obter os conhecimentos da sua saúde física e busque se planejar financeiramente com o dinheiro que você já tem. Porque com estratégia, tudo isso vinculado, né, à saúde, o conhecimento e o planejamento, você consegue chegar ao seu objetivo. E o dinheiro em si, nesse sentido, vai te dar um certo seguro até chegar lá. Então, busca entender sobre inflação, sobre reserva de emergência e também sobre independência financeira. Isso é o mínimo para não ser pego de surpresa. Então, essas informações são essenciais hoje em dia. Se você não estudar, infelizmente, você vai passar mal, porque esses pontos aqui são muito importantes para qualquer ser humano. Então, o Bitcoin em si, ele pode ser uma ferramenta de liberdade, assim como o conhecimento e a saúde. Mas ele só funciona para quem entende o sistema que ele pretende substituir. Então, assim, pessoal, é o como eu já falei no vídeo do Bitcoin, né. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu dei uma introduzida sobre o Bitcoin, falei um pouco sobre ele, tá. Se você quiser ver, eu vou deixar na descrição, tá bom. Então, pessoal, é assim como a gente conversou, né, pro longo prazo, saúde e conhecimento. Só que você precisa ter um seguro até chegar lá, entende. E isso vai ser de acordo com o seu planejamento financeiro, né. Se você tem pouco dinheiro, só que você tem estratégia, você vai conseguir chegar naquele objetivo. Porque o dinheiro, de fato, não compra felicidade, mas a falta dele vai te comprar muito estresse e muita coisa e o que vai prejudicar o teu objetivo de longo prazo. Então, o Bitcoin ele pode ser uma ótima ferramenta. Bom, pessoal, depois de a gente perceber que a saúde e que o conhecimento eles são importantes para a gente projetar e se preparar para o longo prazo, né, para o nosso objetivo que a gente quer conquistar, após ter mentalizado tal objetivo, também termos um seguro, né, para conseguir sobrevivermos até lá. Necessitamos também pensar e refletir sobre recursos básicos, né, itens básicos para nossa sobrevivência. Como, por exemplo, vai que nesse meio do processo acontece como o que aconteceu recentemente, né? Por exemplo, o apagão da Europa, a enchente do Rio Grande do Sul, colapso de moeda fiduciária, né?
Eu falo melhor sobre isso no vídeo do Bitcoin. E pandemia como a 2019. E aí, como é que você iria se cuidar nesse processo? Então, você precisa pesquisar e entender sobre o sobrevivencialismo, né? Buscar conhecer sobre recursos que são essenciais de você guardar, de você armazenar. E eu abordei melhor sobre isso no vídeo sobre o porquê o mundo está ruindo. Esse vídeo aqui eu falo sobre alguns eventos e algumas coisas que podem acontecer e que podem impactar a gente, né? E também nesse outro vídeo aqui eu falo até sobre alguns recursos que são essenciais a gente guardar, né? A gente armazenar para se prepararmos para um possível problema que pode acontecer. Então imagina, você está se cuidando, você está se preparando para o objetivo que você quer chegar e de repente acontece algum problema desse e é pego de surpresa. Complicado, né? Então, aprenda habilidades como, por exemplo, plantar, purificar água, isso aqui é muito importante, tá? Você consegue, sei lá, tirar água de uma água muito suja e conseguir purificar essa água, é muito importante isso. Cuidar da sua saúde básica, né? É aquele que a gente já falou na saúde física. Isso é um novo seguro de vida, né? Você ter habilidades para conseguir sobreviver, né? Para conseguir se virar sozinho. Autonomia. Então, ter autonomia significa não depender de sistema. É aquilo que a gente também já falou sobre conhecimento, né? Conhecimento independente. Então, ter autonomia significa não depender de um sistema que pode te abandonar em qualquer momento. Exatamente. Foi o que aconteceu na Europa, né? Aconteceu o apagão na Europa e os cidadãos ficaram lá, né? Tipo, tiveram que se virar e governo ou Estado nenhum ajudou ninguém. Assim como na enchente do Rio Grande do Sul, imagina, quando aconteceu, governo e Estado ajudou alguma pessoa ali? Não, foi povo pelo povo. Então, ter autonomia significa você não depender de alguém que pode te abandonar. Você se preparar antes para um possível problema que pode acontecer. E eu abordo melhor nesses vídeos que eu falei para vocês. Beleza, pessoal, depois de pensarmos e refletirmos sobre tudo isso, né, que devem ter no nosso arcabouço, também temos que pensar em uma coisa. Os humanos, desde o início, eles sempre sobreviveram em bandos, tribos e tudo mais. Então, ninguém chega a algum lugar grande sozinho, né? Precisamos de conexões verdadeiras. O que é totalmente inverso de hoje em dia. A gente tem muitas conexões que são superficiais, né, por meio das redes sociais. Então, em um recomeço, né, que você tá passando ali, você não precisa de muita gente, na verdade. Você precisa de pessoas certas, né? Ou seja, você não precisa ser amigo de todo mundo, não precisa ter várias pessoas com você. Só precisa ter pessoas certas para te ajudar, né? Que vão estar ali para te apoiar. E não precisam ser muitas. Bom, relacionamento autêntico, que hoje em dia tá em muita falta. Ajudam em momentos de incerteza, né? E crise. E acelera o crescimento em tempos bons. Porque quando você tem um relacionamento autêntico, um relacionamento verdadeiro com alguém, seja um amigo, seja um familiar, seja um namorado, enfim, essa pessoa vai te ajudar, né, na crise, no momento que você está precisando, e vai somar muito no seu crescimento, né, porque de fato ela quer ver você crescer e evoluir. Então, a construção de tribos, né, família, amigos e comunidade também, fortalece qualquer plano de longo prazo, né, porque justamente ninguém chega a algum lugar sozinho, né, ninguém chega a algum objetivo sozinho. Precisamos da colaboração de outras pessoas para conseguirmos obter objetivos maiores, né, conseguir resolver problemas maiores. Então aqui, ninguém chega longe sozinho, né? A gente sempre precisa de outras pessoas para nos ajudarmos, porque pensa, a gente não consegue fazer tudo, né? E quando a gente divide tarefas entre diferentes pessoas, né, que a gente de fato tem confiança e que tem um relacionamento autêntico com a gente, conseguimos chegar muito longe. Então, conexões verdadeiras no momento de recomeço, no momento de incerteza e de uma crise, são muito importantes para um crescimento até mais acelerado, né? E mais performático também. E por fim, pessoal, a gente pode falar sobre rotina e disciplina. Porque assim, para termos disciplina e rotina, precisamos ter claro o que queremos, né? Com isso a gente obteve aqui no primeiro ponto, certo? E com a clareza do que queremos conquistar, devemos ter uma motivação para chegar lá. Então é muito nessa questão do dia a dia do que você faz, né? Você tem o conhecimento, a saúde e tudo mais, se planejar para lá. Então a rotina e a disciplina vão te manter firmes até você conseguir chegar no objetivo, né? Ou seja, o investimento em você mesmo pode mudar a sua vida em menos tempo que você imagina, né? Vamos supor que você tem pouco tempo para investir em si mesmo, você tem um dia muito corrido, tem uma rotina muito puxada, você investir pouco tempo em si mesmo, com o tempo você vai ver uma mudança muito grande. Então, isso quer dizer mais o quê? Uma rotina. Com a rotina e disciplina, você consegue mudar de vida, né? Organizando todos esses pontos aqui. Para recomeçar, pessoal, né? Depois de passar de um momento difícil, uma crise ou algo do tipo, tem que ter consistência, né? Tem que ter luta dia a dia, né? Tem que ter disciplina para chegar lá. E essa consistência, essa luta do dia a dia só vai vir quando você tem clareza do que realmente quer, do seu propósito e de uma estrutura diária, ou seja, de uma rotina bem cuidada. Então, para você conseguir chegar no objetivo, primeiramente você deve ter mentalizado claramente, você deve ter buscado a motivação
motivação para chegar lá e com isso, né, ter uma disciplina e mantido uma rotina para conseguir conquistar o objetivo. E com tudo isso, organizando todos esses pontos que a gente comentou aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, tá, pessoal? Foi, como eu falei, mais reflexivo, né? Foi mais a ideia de pensar sobre como eu poderia, né, recomeçar se acontecesse algum problema na minha vida ou algo do tipo, e também passar a minha visão para vocês. E até peço que vocês comentem, né, como é que seria o recomeço de vocês? Vamos supor que vocês passassem por algum momento difícil. Como é que vocês recomeçariam? Se esses pontos que eu comentei fazem sentido ou se não fazem? O que que você faria, né? Quais pontos você acrescentaria mais ou quais pontos você retiraria? Não sei. Então, peço que você comente. Peço que você deixe seu like, claramente, se você gostou e se esse vídeo agregou para você. E compartilhe, né, para que mais pessoas consigam ver essa mensagem e conseguir refletir sobre isso também, né? Então, mas é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo.